Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem está falando é o Saul E o Michael? e a gente está aqui hoje para trazer um resumo rápido, vamos tentar ser rápido, né? Vamos tentar. Porque teve muita coisa, do primeiro dia do RD Summit aqui em São Paulo. É um evento, é o maior evento da América Latina, né? Sobre negócios, sobre marketing, sobre tecnologia e sobre tudo junto, né? Ferramentas, dados e. Gente, é muita coisa que acontece lá dentro. A gente fica meio zonzo, assim. Chegamos hoje de manhã cedinho, saímos lá do Rio Grande do Sul, o voo às 6 horas da manhã, fomos direto para o primeiro dia de evento e estamos aqui gravando para não perder o timing desse resumo. Vamos lá, mas eu acho que não é, nem tudo é mil maravilhas sempre, né? A expectativa a gente cria, né? A gente cria uma expectativa alta porque a gente está indo para um evento que vai apresentar tecnologias, né, jornadas, fluxos, a gente imagina aquele negócio tudo funcionando bonitinho. 100%. Mas não foi bem assim, o início foi meio complicado, a chegada foi meio complicada e a gente sempre fala a primeira impressão é a que fica, né? A gente vende isso para os nossos clientes, a gente escuta isso a vida inteira, mas foi meio complicadinho assim na entrada. Chegamos, muita fila, né? Muita desorganização no início, o pessoal não sabia onde ia, assinalava para um lado ou para o outro. Assim, a gente espera que uma empresa de tecnologia esteja muito na frente, porque é uma empresa de jornada de cliente, e a jornada do cliente inicial estava zero. Não foi muito boa. E para mim o que mais impactou o maleiro, né? Um maleiro. Nossa chapelaria. Chegamos lá, né? Fomos direto com mala, pensamos, não, vamos chegar lá, vai ter aqueles armários que a gente vai colocar uma senha, cadastrar um aplicativo, bota a nossa malinha lá dentro, pega no final, nos demos de cara com o quê? Uma fila no sol. Fila, no Uma sol, fila no no sol, sol. tendo que esperar para colocar lá, lembro da época de antigamente, né, que a gente Das boates. das boates, né, entregava Na o chapelaria. casaco na chapelaria, botava num saco, guardava e te dava um ticket. Foi isso. Foi Então, igual. não foi legal. E é claro, né? E aí vamos lá, vamos dar um desconto, são de 15 a 20 mil pessoas, simplesmente o Wi-Fi não funcionava. Não. O 4G a gente estava ali brigando, né? Ligava, desligava, mas conseguimos entrar. Passamos desse primeiro momento. Estou aqui com a minha cola, o Mike está com a cola dele também, porque senão não tem como a gente lembrar de tudo. Bom, vou começar falando, a gente vai bater um papo aqui, né, a respeito dos painéis que a gente viu lá. Sobre o evento em si, ele é um evento fantástico, uma organização incrível, a estrutura, né? É demais. Nossa, é demais. A estrutura é incrível. O que mais chamou a atenção, assim, na questão da estrutura como um todo? Cara, o que me chamou a atenção é que depois que passou aquele primeiro avalanche assim do público, porque no início a gente foi nas primeiras palestras, na primeira palestra, na verdade, de cada horário, a gente não conseguiu entrar, porque tinha muitas pessoas. E depois a coisa fluiu, porque acho que o pessoal se direcionou tudo para um lado só e eles entenderam e se começaram a organizar melhor. Então essa recuperação deles depois, e tirando toda a estrutura de alimentação, de banheiros, enfim, toda essa estrutura e higienização, foi demais. E eu acho que todo mundo também chegou muito ansioso, né? Exato, Tipo, e exatamente. aí tinha já Pedro Sobral, né? Como um dos primeiros painelistas, todo mundo queria ir no Pedro. Depois a Camila Farani, todo mundo queria ir na Camila Farani. Então eles botaram uns caras grandes já no início e aí todo mundo queria ir. Aí é claro, né? Deu fila. E aí, então eu fui para o meu primeiro painel, né, onde eu acompanhei a Gutta Tomalskin, ela é fundadora da Purple Metrics e para mim chamou muito a atenção porque o que a Purple Metrics faz? A gente tem aí ao longo dos anos aí, né, e é uma das coisas que a gente sempre fala, como é que se dimensiona o branding, né, como é que a gente mensura branding. E a Purple Metrics é justamente um software que dimensiona, que mensura, que traz dados a respeito do poder do branding, né, na questão da ativação comercial. Então, ele monitora, né, a marca e toda a jornada da marca, tudo que é feito ao longo do tempo e vai criando, através dessa ferramenta, uma valoração. E aí, dentro de tudo que ela falou lá, ela
me trouxe um dado muito relevante mesmo. Existe uma coisa que se chama, né, quando a gente fala de ativação comercial, geração de lead principalmente, sobre CAC, custo de aquisição, né, desse cliente. E existe uma estatística já dimensionada que mostra que a ativação comercial, quando ela acontece, vamos lá, o cliente foi atingido por um anúncio, está passando ali no feed, está passando na timeline dele, na rede social, em qualquer lugar, ele toma a decisão 50% mais rápido quando a marca investe em branding. Ou seja, passou um anúncio. Se naquele anúncio ali eu vou tomar uma decisão em 5 segundos, normalmente, se é uma marca que eu conheço, já está, né, no meu consciente, meu subconsciente, em vez de eu levar 5 segundos para tomar a decisão, eu levo de 2 a 2,5 segundos. Ou seja, isso mostra que a tomada de decisão ela é muito mais rápida quando o cliente investe em marca. E aí fora outras diversas estatísticas, né, e dados que a gente consegue através desse software, né, do Purple Metrics, dimensionar. Então, ela foi toda focada nisso, porque existe aquela régua sempre, né, de investir tantos por cento em branding, tantos por cento em ativação comercial. E aí até ela trouxe um dado interessante no final, que normalmente essa conta ela é 50-50, daí daqui a pouco 60 ativação comercial, 40 branding, sobre o Airbnb, que hoje o Airbnb investe 90% de toda a sua receita em branding. Só 10% em ativação comercial. Nossa. Só lembrança de marca. Para que quando aparecer ali, opa, isso aqui é Airbnb, eu confio. É bom, vamos olhar para nós, né? Quando a gente vai procurar alguma coisa, qual é o primeiro lugar? Airbnb. Né? Então, Guta Tomalskin, Purple Metrics. Vai lá, Maico, qual foi o teu... Cara, a primeira palestra foi com o Vicente Rezende, ele é da Drafta. Ele trabalhou com grandes empresas, trabalhou com Magazine Luiza e trabalhou com Ponto Frio, com toda a rede ali do Pão de Açúcar, que quando comprou Ponto Frio. Ele que foi um dos embaixadores ou iniciantes do e-commerce do Ponto Frio e que se tornou o Ponto Frio, porque na época nem se falava de marketplace, né? Então, tipo, por que um Ponto Frio tinha os produtos dele e botar de terceiros ali dentro? Sim, não faz sentido, né? Não faz sentido, porque... Tipo, vou vender para os outros. Exato, essa expressão, né, que ele utilizou. Vou vender para os outros. E aí tu explicar para uma diretoria, né, como tu vai iniciar esse projeto. Coragem. Muito, né, e muito certeiro, assim, muito o pensamento dele está fiel a ele. Então ele falou que a adaptação e eficiência do marketing, né? Ele falou toda a jornada dele, o que ele mudou, o que não mudou, o que deu certo, o que não deu. Mas o resumo da história dele é assim, cara, hoje pode estar dando certo, amanhã não. E se tu não te adaptar, tu morre na casca. E ele falando daquele tempo, quando ele começou no Ponto Frio, enfim, que era tudo muito lento ainda, né? Demorava muito, muitas tecnologias eles desenvolviam internamente, análise de dados, eles tinham desenvolvedores para buscar dados onde que eles queriam, porque não tinha ferramenta de prateleira, que eles usam essa expressão de prateleira, para fazer. Hoje a gente tem milhares de ferramentas de prateleiras, milhares. Cada dia surge milhares. A gente veio falando, né? A gente veio falando da volta lá, que, cara, é uma desgraça, porque assim, às vezes a gente leva lá 3 meses para implementar 2 ferramentas, e essas 2 precisam conversar entre si. Quando a gente finalmente terminou o trabalho, surge uma ferramenta que faz os 2. E melhor. Aí a gente fica pensando, cara, não acredito, agora que a gente terminou, tem uma nova para fazer. Nova. E tá assim, tá aceleradíssimo. E cada vez mais ele está trazendo o dado do dado do dado. Então, assim, nessa parte, quando ele falou, tu olhava muito macro, assim. Onde clicou, né? Onde comprou, e a jornada do cliente era mais ou menos reta. Hoje já não é assim. Né? Ela falou dos canais ali, quantos canais entram para a marca, nesse sentido. Hoje a gente tem um dado, e a gente já conversou um tempo atrás sobre isso, que é no mínimo 6 canais. Nossa. Que um cliente para fazer uma conversão. E aí, dependendo de um produto, depois ele trouxe um case dele, que era uma empresa de crédito de serviço. Ele saiu de uma empresa
que era a de produto final, que era, o cara gostou, não gostou, a marca, enfim, foi, comprou, de serviço, que era crédito, que tem uma jornada muito maior, que a jornada de conversão é de 5 a 8 meses. Nossa. E aí tu entender essa jornada do cara, entender quando o teu comercial tem que ligar, entender quando o teu comercial não precisa ligar, senão vai queimar dinheiro, né? Então ele trouxe isso, e aí ele trouxe essa comunicação das ferramentas hoje, quanto é importante tu visualizar quais canais que está passando, você ter o gatilho em cada canal, em cada fase. Então foi bacana por isso, ele trouxe fragmentado a informação. Sim. O Bruno Nardon, é um dos que eu vou falar depois, ele chama isso de granularização. Isso. Que é o que é, né, o portal G4 Educação do Nardon, do Thales, do Alfredo Soares. Eles antes, há 3 anos atrás, eles classificavam o cliente por A, B, C e D, que eles tinham 4 perfis de clientes. Agora já virou até o J. Eles já têm até o cliente J, de tamanhos, os comportamentos diferentes e o quanto eles têm que pensar que cada um é um diferente. Né? Acabou aquela história de 3 tipos de cliente. Depois eu vou falar também, numa palestra que falou ali, foi do Google, ele disse assim, a personalização tá quanto mais tu consegue personalizar a tua abordagem com o teu cliente e ele sentir que foi para ele, né? É muito mais fácil a conversão, mas isso é muito mais difícil você analisar isso aí, porque você tem que botar gatilhos em muitas coisas pequenas nessa granalização e para você catar essa informação. Então você tem que ter uma pessoa quase 24 horas direto, ver uma persona, estudar toda ela, botar os gatilhos. Ver outra, estudar e botar gatilho, e assim por diante. É uma personalização em massa, né? É o one-to-one, é tipo eu imaginar milhões de pessoas, só que um a um. Exatamente. É isso exatamente. Aí. Bom, meu segundo painel, ele foi totalmente o contrário dos dados. Foi com o Murilo Gun, né? Quem conhece o Murilo Gun, ou Murilo Gun, né? Ele acho que ele é pernambucano, ele é uma figuraça. E ele é um dos primeiros, eu acho que, pensadores da internet moderna, né? Onde ele é um cara que ele sempre trouxe pensamentos muito profundos a respeito, principalmente do como vamos criar as próximas gerações. Porque ele sempre defendeu o seguinte, que a gente não pode imaginar ou criar uma geração seguinte a partir dos conceitos que os nossos pais nos criaram. Porque imagina, olha quantos anos de diferença, e normalmente é isso que a gente faz. Né? A gente recebeu, imaginem só, a gente recebeu a educação dos nossos pais há 30 anos atrás, que eles receberam dos pais deles, e a gente querer educar os nossos filhos com aquela educação lá de trás. Sendo que a evolução do mundo, ela se transforma muito mais rápida, né? Então, a gente está falando de 60 anos depois, imaginar que a gente tem que criar os filhos daquela mesma maneira. E aí ele trouxe uma coisa, eu acho incrível, que ele soube se adaptar ao evento. Ele trouxe o tema As Tecnologias Sutis. O que são as tecnologias sutis? Nada mais é do que, enquanto a gente está falando em CRM, ERP, em automação, em jornada, em CRM, ele fala sobre o principal, né, a principal tecnologia que existe e que a gente cada vez mais está deixando de lado, que somos nós. Por quê? Porque no final das contas, quem precisa operar essas tecnologias somos nós, os seres humanos. E aí ele trouxe algumas coisas que são legais, que até meio que assim, é um tapa na cara, porque a gente está lá imerso na loucurada, e ele fala assim, primeiro, ele trouxe 4, né? A autoobservação, o exercício, por quê? Porque muitas vezes nós estamos aonde, né? Nós estamos imersos nos nossos pensamentos. Só que os nossos pensamentos, muitas vezes, não somos nós. Ele é uma soma, porque que nem hoje de tarde, a gente passou o dia no evento, a gente está transbordando de pensamentos e de conteúdos e de coisas que não somos nós. E o quanto é importante a gente, muitas vezes, sair desses pensamentos e se observar. Ele até estava um exemplo assim, imagine, sentem no trono da sua consciência.
Imaginem que vocês estão observando vocês mesmos. Tá uma transcendência ali, né? Não, gente, assim, ó, parecia, eu cheguei assim, ó, sabe quando vai pra frente na cadeira, assim, porque é tão, realmente tão louco que a gente começa a pensar, e aí ele fala, façam o exercício da autoobservação, para nunca esquecer quem vocês são de verdade. Segundo, ele fala muito sobre a respiração, né, o poder da respiração, e aí ele citou vários exemplos, desde quando a gente vai, errou uma entrada de trânsito, né, e vai se atrasar. O que a gente faz para se acalmar? Dá uma respirada. Quando a gente se estressa com alguma coisa, dá uma respirada. Famoso suspiro. Exatamente. Então, o poder do respirar, e aí ele trouxe que isso nos traz para o presente. Por quê? Porque a gente cada vez mais ou está vivendo no passado ou no futuro, porque ou a nossa cabeça está em algo que eu deixei de fazer, ou que eu fiz errado, ou que eu errei, ou está lá na frente em algo que eu preciso fazer, que eu não sei se eu vou ter. Tá na ansiedade. Está na ansiedade. E aí, o que acontece? A gente não está vivendo o presente. Aí ele citou um exemplo. Nunca ninguém quebrou uma xícara com o pensamento no presente. Isso é fato. Por que a gente deixa cair uma coisa, quebra uma xícara? Porque a nossa cabeça ou tá na frente ou tá atrás. Não tá ali no momento. Então, sensacional. E aí, duas questões mais amplas que ele trouxe. O poder da aceitação, né, que é uma coisa que a gente tem dificuldade, que é quando algo que sai do nosso controle, e aí a gente sofre, né, porque cada vez mais existe a pressão pelo sucesso, e a rede social faz isso, né? Nunca é bom o suficiente. Sempre eu brinco, não importa o quão cedo tu acorde, sempre tem alguém que acordou antes e já correu 10K. Né? Isso é fato. Cara, hoje eu vou acordar às 6. Eu abro meu stories. Cara, alguém já correu 5 km, 10 km, já tá voltando da academia. E aí eu me sinto frustrado. Então, aceitar as coisas como elas são. E o poder da intuição, né? Que cada vez mais o que acontece, a gente está confiando cegamente nas ferramentas. E aí isso está fazendo com que a gente perca a convicção no que a gente aprendeu ao longo da nossa vida, porque a nossa vida é uma soma de aprendizados. E aí a gente do nada começa a deixar isso de lado porque alguma ferramenta está dizendo o contrário, ou porque eu vi um post que diz que é algo totalmente contrário de uma pessoa que tem lá 1 milhão de seguidores, e aí eu me questiono, putz, mas será que... mas o cara tem 1 milhão de seguidores, quem sou eu para discordar do que ele está falando? Então, é interessante, sigam o Murilo Gun no Instagram, se vocês não seguem, sensacional. Vai lá. Cara, depois eu fui ver a palestra de dois caras que trabalham no RD, que é o Ferrúcio Júnior e o Thiago Rocha. Eles fizeram mais a jornada entre marketing, vendas, produtos e dados, né? Então, o que é hoje que o RD traz para nós é um pouco de cada, porque o RD ele tem a jornada em marketing, tem a jornada comercial. Isso é bom. Vinhozinho gelado para hidratar. Senão só eu tô tomando aqui. Fica feio, né? Fica feio, o meu copo já tá quase vazio e o teu ainda tá cheio. E dizendo tanto dos problemas que tem o marketing com o comercial, e quanto os dados podem resolver esse problema. Não se conversam, né? Exato, porque uma disputa, né? Exato, parece duas empresas diferentes, né? E tem uma rixa, isso não é de hoje, né? É muito tempo isso que existe. Sendo que um depende do outro, né? Não adianta ter lead se o comercial não vende, não adianta o comercial vender se o lead é desqualificado. Isso. Então não tem nexo. Então ele trazendo agora quase fazendo um jabá para o RD, né? Porque todo o rastreamento que o RD traz disso, né? E como tu precisa analisar isso, não é simplesmente tu ter o rastreio lá e não saber o que fazer com os dados. E sim tu pegar uma jornada de um cliente, tu ver, esse cara comprou, qual é o teu produto? Teu produto é cada 5, 6 meses que compra. Então, cara, não adianta tu mandar e-mail todo dia pro cara, porque o teu produto não converte todo dia. Então tu tem que entender qual é a maturidade da venda para te começar, porque senão esse cara vai se cansar e se descadastrar, sendo que é um lead quente.
eles chamam, vai saturar, né? Vai saturar. Satura. Satura. E aí, quanto mais eu tentar insistir nele, mais raiva ele vai ter da minha marca. Exatamente. E falando muito das integrações das ferramentas, que o marketing disse que entregou 200 leads, o comercial disse que fez 2 vendas, tá? E que se fizer com 198 sobraram. Né? Então, essa comunicação que é interessante ter, e não é uma questão de botar o dedo um no outro. É questão de entender essa jornada, ver onde que os dois estão errando e estão acertando e evoluir. E é isso que é uma jornada do cliente. Tu nunca vai acertar 100%. Se tu acertar 100%, algo de errado tem. Né? Então, tu vai evoluir essa jornada diariamente, mas tu precisa entender e as duas faces precisam falar a realidade. E, às vezes, o desalinhamento, né, entre as duas áreas causa aquela coisa de tipo, eu sou dono da verdade ou tu é dono da... Não tem dono da verdade. É uma questão, tira o ego fora. Não né? tem. Não existe o ego. É uma questão do que está acontecendo. Você tem que ser transparente. O que está acontecendo? Tira o ego fora. É muito difícil isso acontecer, né? Que a gente virar essa chave, né? Isso é difícil, mas ela é necessária para a evolução de todos. Exato. E com essa quantidade enorme que eu vejo de ferramentas de dados e essa metrificação que existe no marketing, e é uma coisa que a gente percebe, o comercial, ele se sente pressionado. Sim, sem dúvida. Por quê? Porque também ele precisa, derruba algumas convicções, né? E até umas desculpas, porque eu não tenho contato. Aí a partir do momento que começa a ter contato, isso não vende. Qual que tu vai dar? Exatamente, mas eu sempre falo, o marketing nunca pode deixar de lado e desqualificar a experiência que o setor comercial tem, porque ele está lá na ponta, feeling, né? Ele está escutando a dorzinha, né, aquela dor de dente do cliente, então é a soma dos dois, não tem certo, não tem errado, é uma composição. Exatamente isso. E aí depois então eu fui, né, pro Rafael Kiso, ele é fundador da MLabs, né, que é uma ferramenta de monitoramento de redes sociais, e ele falou muito a respeito eu achei muito legal que assim, ele tocou numa ferida que quase que assim, ela é algo meio intocável, que todo mundo acha que é a busca, a gente precisa, que é um viral, né? A gente tinha que lançar um viral. Sim. A gente tinha que lançar um viral. Para quem não sabe o que é o viral, é aquilo que daqui a pouco, assim, eu me aproprio de uma trend, né? Jogo alguma coisa na internet e aí aquilo explode. E explode, inclusive, o meu público. Exemplo que ele deu. Eu tenho 300 mil seguidores na minha rede social. E aí, esse meu viral atinge 3 milhões de pessoas. Por quê? Porque ele foi amplificado, porque ele virou um meme, ele ficou engraçado, ele foi legal. Aí ele perguntou para o público assim, vocês acham que isso é bom ou que isso é ruim? O que todo mundo respondeu? Acho que é bom. É bom! E aí isso é péssimo. Aí todo mundo, como assim é péssimo? Porque a partir desse momento, ele descalibrou o teu algoritmo. Por quê? Você foi uma exceção, né? Ele abriu uma exceção. Exatamente. Ele entregou conteúdo para um monte de gente que não é teu público, né? Várias pessoas se engajaram, interagiram, comentaram, recompartilharam, mas que não tem nada a ver com o teu público. E aquilo vai abrir um buraco no teu algoritmo e ali, a partir daquele momento, que pode durante meses reverberar. Por quê? Porque ele vai pensar assim, cara, mas quem é que é toda essa gente aqui? Sim. Né? Ou seja, ele mexeu ali num vespeiro que era uma verdade absoluta, que era da viralização. Né? Então, ele mostrou por dados o quanto isso dá um pico e depois, na mesma proporção, isso cai. Mas eu acho que não é uma coisa que não deve ter, mas sim de ser tratado de uma forma diferente, né? Não pode ser a busca. Exatamente. E tratar os dados dessa viralização separado dos dados naturais, né? Hoje existe uma busca incessante, ele comentou, sobre o engajamento. O engajamento é algum tipo de interação, né? Um comentário, uma curtida, alguma coisa nesse sentido. E quando ele entrou, ele perguntou, gente, o que vocês preferem? Engajamento ou venda?
Aí todo mundo, venda, né? Então por que todo social media é enlouquecido por engajamento? Por que o que vale para vocês é comentários, é likes, é visualizações? E aí, cara, ele falou uma coisa assim que até eu meio que fiquei assim chocado, mas é verdade. Muitas vezes o engajamento, ele é a desculpa perfeita lá no PowerPoint para mostrar que eu não dei resultado nenhum, mas eu gerei engajamento. O número tá alto, né? Cara, um monte de visualização, curtidas, comentários. Mas vamos lá, vamos pegar a receita gerada desse engajamento. Ah, não, mas é, né? Receita versus investimento. Exato. Então, foi muito legal. Falou sobre alcance, sobre recomendação de posts. E aí, uma dica que ele deu, que eu vou trazer aqui, que é muito legal. Ele fala que uma das coisas que mais vale, né, na questão do engajamento, que sim, ele é válido, ele não desqualifica isso, mas é a interação com a audiência. O que significa isso? Significa que eu, marca, eu, pessoa, se eu criei uma postagem e essa postagem ela gerou comentários, qual é a minha obrigação para depois aproveitar para que isso eleve o meu engajamento como marca e o Instagram entende que eu sou importante e relevante? É eu ir lá e dialogar nos comentários. Uhum. É eu tirar, e aí ele falou, tirem 3 vezes por dia, 30 minutos por dia, para conversar com a audiência. Então eu fiz um post lá que gerou 20 comentários, tá? Eu entrar nos 20 comentários e olha que legal que ele falou. Ele disse, e é interessante porque tudo que ele faz um estudo, ele pega e ele faz por uma semana e ele mede através do MLabs. E aí ele falou assim, eu fiz lá e gerou 20 comentários. Não é só eu ir lá, botar a mãozinha, obrigado, Michael. Não. Entra no perfil da pessoa, vê o que a pessoa faz, entende ela e faz um comentário grande, entende, para que gere mais um comentário. Isso aí vem muito com o que eu vou falar depois. Essa questão, mas daí o pessoal vai pensar assim, cara, beleza, mas vou ter que ter uma pessoa 24 horas por dia para isso? Né? E se eu tenho 2 mil comentários, o que eu vou fazer? E aí o pessoal fala da questão da inteligência artificial, né? Onde tu consegue doutrinar isso. Exatamente, já tem como, né? Já tem como. Exato. Então, assim, tem para todo pôr. Empresas menores têm 10, 15, 20 comentários, cara, vai lá e comenta e faz o texto, usa até a inteligência para ter uma base do que tu vai colocar de texto, né? Mas quando for uma empresa maior, você consegue fazer API com o Instagram, com o Meta, com o Google e a própria inteligência doutrinada responder isso. Sim. Onde vai gerar todo esse engajamento que o Google vai entender, enfim. Exato, então achei muito legal isso, né? E até fica uma dica, que nem tu falou, para empresas menores, marcas e até nós, né? Sim. Nós, profissionais da área, conversar com a nossa audiência, não só ir lá, obrigado, agradecer e cair fora. Então, Rafael Kiso, sigam ele também, fundador da MLabs, cara é cabeça. Cara, a próxima que eu fui foi do Dias, da Punk Metrics. Ele é um cara que trabalhou em várias empresas, tipo a Logs, ele tá trabalhando numa última agora que é tipo Airbnb, esqueci o nome agora, não vou lembrar. Mas ele é um cara, a palestra dele foi como construir uma cultura data-driven para marketing e vendas. Então assim, hoje é muito difícil as pessoas assim, eu preciso ser analista de dados, eu preciso entender de dados. Não, cara, você não precisa. Tu precisa entender o que os dados estão te dizendo. Né? Tu precisa do cara para programar, para buscar os dados para ti? Precisa. Mas não, tu precisa entender do mercado e entender o que aqueles números estão te dizendo. E ele dizendo como ele fez essa jornada nos clientes, como a coisa ela não acontece do dia para a noite, como tu tem que começar começando e não esperar o mundo perfeito para começar a busca dos dados. Né? Sim. Porque hoje, se tu não tem nada e tu espera um mundo perfeito que tenha todos os dados, cara, nunca vai chegar. Agora, se tu começa com um dado, tu já tem 100% mais do que tu tinha antes. É que é aquilo que a gente falou, sempre se comparar com o outro
que já está fazendo um monte de coisa. Exatamente. E essa ansiedade faz com que a gente atropele tudo. Mas esse outro não começou lá em cima. É isso. Né? Então, é entender isso, os dados, e criar essa cultura dentro da empresa, que tudo é dados. Tudo. O comportamento do teu funcionário é dados, o comportamento do teu cliente é dados, como o teu funcionário e o teu cliente trabalham é dados. Então, assim, tudo bem que venda, mas como está essa relação? Né? E hoje existem muitas ferramentas para medir isso, tanto de comportamento, quanto de número de vendas, enfim, e você consegue integrar todas elas. E essas informações para o Data Drive, precisa ser reunidas elas para a gente poder ver essa jornada do cliente, para a gente entender. Isso funciona tanto para o cliente externo quanto para o cliente interno da empresa. Exato. E aí, deixar um spoiler aqui, né? Que a Escape está trabalhando, né? E desenvolvendo uma ferramenta que justamente faça isso, que colete essas informações dessas múltiplas fontes de dados do cliente e nos traga direcionamentos. Hoje a gente tem um problema, e acho que muitos clientes têm, e hoje os clientes veem tudo de uma única fonte, do Facebook, do Google, e a nossa ferramenta é isso, é unir essas fontes, ver de que, vamos lá, tu vai pegar um histórico de tempo de quando que ele passou no Face, quando ele passou no Instagram, quando ele pegou o e-mail, quando ele não pegou, e qual é o momento que vai estar, se é um cliente só de leads, qual é o momento que está para o vendedor ligar para ele? Sim. Né? E se for o e-commerce, qual é o momento que está de a gente dar um cupom para ele ou não dar um cupom? Só que a gente precisa entender, hoje tem uma pesquisa que o cliente passa mais de 6 canais até converter a compra, ou converter o lead, ou ser um lead quente. Então, assim, a gente precisa entender, e essa ferramenta vai dar essa informação para nós. Sim, porque a gente acha que o cliente, a vida dele é no Instagram, ou a vida dele é no Google, né? Ou no YouTube. A gente acha que ele fica ali fissurado e a empresa coloca todas as fichas numa rede ou em um canal. Né? Exatamente. Então, e aí eu finalizei com Bruno Nardon, um dos fundadores do G4 Educação. O cara tem uma história sensacional, vendeu, né, lá em acho, 2011 o site Canui para o Dafit, se eu não me engano, né, mas acho que foi isso. O cara é gigante, ele tem a cabeça voltada para dados e método, então ele mostrou lá, é impossível resumir a riqueza de conteúdo que ele trouxe, mas principalmente assim, qual foi a mensagem que ele deixou, e tem muita relação com essa questão de dados, né? Do quanto a gente precisa não só coletar, mas tentar entender os padrões desses dados para criar planos de ação. Aí você, com essa relação, você começa a criar as audiências, né? Isso. Cada audiência é um comportamento de um perfil. Isso aí, isso mesmo. E aí ele trouxe lá uma informação, né, que lá o G4 Educação, há 5 anos atrás, quando começou, ele tinha o perfil A, B, C e D. Hoje eles têm o perfil A, B, C, D, E, F, G, H e J. Até o J eles têm. E para cada um, eles têm uma jornada específica e eles têm um portfólio de produtos para oferecer. Então, ele mostra primeiro, né? Ele fala sobre pessoas. Quando a cultura da empresa ela está em cima das pessoas, aí é eletrocardiograma. Porque as pessoas são eletrocardiograma. Né? Um dia a gente está bem, um dia a gente está mal, um dia a gente faz certo, um dia faz errado. Então, transferir isso das pessoas para um método, transformou em método, começa a aprimorar método. Beleza, aprimorou o método, isso me gera um padrão. Quando eu tenho um padrão, eu consigo implementar tecnologia. E aí eu utilizo a tecnologia para escalar o meu negócio. E aquilo foi tipo assim, sabe quando alguém te diz algo com tanta clareza que chega a dar raiva, né? Como eu não pensei nisso antes. Com suavidade, assim, pensa assim, ele tem razão e a gente dá vontade de tudo que a gente está fazendo deixar de fazer né? E resetar às vezes o nosso negócio para começar do zero. Só que olha que legal, ele falou, gente, isso aqui que a gente tem hoje, a gente começou 5 anos atrás
e a gente trabalha todos os dias aprimorando. Mas é uma evolução, né? É uma evolução, né? E a nossa metodologia da Escape, ela também prega isso, a evolução. Não existe fórmula mágica, existe uma evolução. Eu vou implementar um método, eu vou trazer uma receita para o meu cliente e eu vou aprimorando, né? A gente faz muito lá na Escape analogia com café, e é verdade, né? Muitas vezes assim, quando eu vou servir, cito um exemplo básico, vou servir um café numa xícara de porcelana ou num copo de papel. Vai ter sabor diferente, mas como assim? É o mesmo café? Sim, mas quando o café quente bater na xícara de porcelana fria, ela vai ter uma alteração de sabor diferente de quando eu botar num copo de papel, num copo de isopor. E quando a gente trabalha com marketing, é isso também. E o bacana, cara, você falando agora, eu lembrei da palestra do pessoal do RD ali antes, eles fizeram uma outra analogia interessante, assim, tipo, cara, em 94, eu sou apaixonado por Fórmula 1, sabe? 94, no, entregando a idade. Em 94, o Senna foi campeão da Fórmula 1, fazendo quase 8 segundos de pit stop, tá? Hoje, o Verstappen, ele é campeão da Fórmula 1 e o pit stop é 1.8. Então, sabe, não é porque tu foi campeão ontem que hoje tu vai ser, se tu não evoluir. Né? Então, essa evolução, essa analogia que vocês fizeram, achei bem relevante e interessante, que faz todo sentido. Se a gente não evoluir diariamente, não vai funcionar. Não adianta ficar preso ao passado. Então, esse é o resumo. Bruno Nardon, né? G4 Educação. Achei incrível. Minha próxima palestra foi do Renato Nobre. Ele é do Google Cloud. Ele trabalha na Google. Marketing com uso da inteligência artificial e a oportunidade quando você utiliza ela. Então, ele trouxe muito que ele fez uma palestra para do pessoal de uma outra empresa sobre a inteligência artificial, aquela questão de tirar cargo, de tirar trabalho, nesse sentido. Que a inteligência artificial vai substituir as pessoas. Isso. É uma ameaça. Isso aí, né? E ele trabalhando essa ideia de, não, como tu pode evoluir com isso e evoluir mais rápido, né? Que a inteligência artificial não faz nada sozinha, né? Tu tem que trazer a informação para ela, tu tem que dizer como tu quer essa informação. E ela o que ela vai fazer? Ela vai te minimizar um tempo, né? Você ia precisar de uma equipe de 2, 3 meses para analisar certos dados de um algoritmo. Ela já analisa e te dá o resultado, e aí tu vai trabalhar a evolução. Tu não vai trabalhar a análise, tu vai trabalhar a evolução. Sim. Aí você vai usar seu know-how, seu histórico de vida, você vai trocar ideia com outras pessoas, pontos de vista diferentes, para você evoluir aquilo ali. E aí você vai dizer para ela, faz dessa forma. Mas ela te trouxe os dados. Então, essa análise mais manual que ela vai facilitar. Aí ele trouxe exemplos do setor jurídico, do setor financeiro, de vários setores diferentes. Tipo, cara, não é só marketing. Sim. A IA, né, a inteligência artificial, ela vai aumentar os nossos insights. Exatamente. Né? Por quê? Porque antes a gente perdia muito tempo analisando coisas. Hoje, com a inteligência artificial, a gente vai ter o quê? Essa análise pré-pronta e muito mais insights criativos. Sim, e aquela... Eu bato muito nessa tecla da diminuição do tempo, né? Então, se o mundo fosse evoluir em 100 anos, hoje ele evolui em 5. Né? A mesma quantidade. Porque isso vai agilizar, não é apressar, é agilizar essa questão. E nós, como seres humanos, a gente vai direcionar isso. Isso mesmo. E os nossos negócios, nossas marcas vão ter que se adaptar a isso. Diariamente. Ou estão fora do jogo. E não é uma questão, tipo, daqui um mês ou ano que vem, não. É diariamente. É diariamente. Então, gente, esse foi o primeiro dia, né? É de explodir a cabeça. Amanhã vai ter mais e depois de amanhã vai ter mais também. Então, obrigado pelo papo. Valeu. No nosso primeiro dia, então aqui um brinde. Um brinde. Ao primeiro dia de RD Summit. Valeu, galera. Até mais. Até mais.